Que é isso que nós estamos vendo aqui? É o novo trailer da Pequena Sereia que saiu em live action. Ah, legal. Opa. Tô vendo o rabo. Ó, vai aparecer, vai aparecer. Vem ruivinha, vem ruivinha. Vem ruivinha, vem ruivinha. Vem ruivinha, vem ruivinha. Vai, vai, vai. Ué? Oxi. Acho melhor a gente começar o vídeo. E aí, tranquilo? Para você ver como são as coisas. Hoje nós vamos falar da representação, né, de personagens negros que deram certo e outros que deram errado. Então, vamos nos aprofundar num assunto polêmico aqui. Lembrando que eu pesquisei sobre várias fontes para poder chegar a essa conclusão e apresentar esse vídeo para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar das representações negras que deram certo. O primeiro caso é Braid, o caçador de vampiros. Rapaz, quando esse personagem surgiu, deu o que falar na época, pelo seu estilo, né? Nem pela cor, é pela a história, o combate. Tudo bem que tinha um vampiro negro dando uma surra em vampiros brancos, mas ninguém ligou pra isso, entendeu? O filme foi muito bom, eu acho que também mandou bem nas bilheterias, tanto é que teve 2 continuações. Mas enfim, Braid foi uma representação bem legal e gostei bastante. A segunda personagem da lista é Tempestade, dos X-Men. Uma personagem com poderes bem interessantes. Eu acho que tem um dos poderes mais bacanas lá do grupo do X-Men. Enfim, não vou me aprofundar muito. Vamos pro próximo. Super Choque. Rapaz, esse aqui marcou a infância de muita gente. Super Choque, ele representou bastante, porque não só falava da questão de preconceito, mas também tinha a questão de armas. Então, o Super Choque trazia questões sociais. Eu só achava que esse desenho deveria ter um pouco mais de ação, um pouco mais de seriedade. Achava ele um pouco educativo, mas mesmo assim era um desenho bacana. Eu não gosto muito de desenhos educativos, mas enfim, Super Choque é bacana. Lanterna Verde. Eu sei que existem 2 Lanterna Verde, tá? Mas o primeiro Lanterna Verde que eu conheci foi o John Stewart, lá da Liga da Justiça, né? O Lanterna Verde negro. O que acontece? Quando eu vi, eu fui muito fã daquela animação da Liga da Justiça lá. E no momento que eu assisti os primeiros episódios, eu estranhei o Lanterna Verde porque eu tive a impressão que ele tinha um cabelo castanho. Lembrando que eu nunca tinha visto o Lanterna Verde antes, a não ser em figuras de quadrinhos ou coisas do tipo. Só que acontece que eu nunca fui influenciado por quadrinho, eu nunca li quadrinhos, eu nunca gostei de ler quadrinhos de super-heróis. Eu gosto de animação. E o Lanterna Verde, o John Stewart, foi o primeiro apresentado para mim. Mas só lembrando que o Lanterna Verde, o John Stewart e o outro lá que eu não lembro o nome, eles não são a mesma pessoa. Eles estão num contexto diferente. Tipo, ambos são portadores do anel. E ao invés de pegar um personagem, pegaram outro. Ou seja, são personagens diferentes, inclusive de nomes diferentes. Então por isso que essa representação também foi outra que deu certo. Vamos lá, Miles Morales. Miles Morales também é um exemplo parecido com o Lanterna Verde. Ele é uma versão alternativa do Homem-Aranha. Ele não é o Peter Parker, ele não ocupa o lugar do Peter Parker, ele pertence a outro multiverso, com outra história, com até mesmo uma outra origem. Similar do Homem-Aranha, mas de certa forma diferente. É interessante ver esse Homem-Aranha negro, gostei também bastante desse personagem. Inclusive parece que ele é mais jovem que o Peter Parker. Pelo menos foi o que eu vi nas animações, enfim. E agora, por último, esse aqui foi um que me veio à mente, assim, no último instante. Jesus de Nazaré, do Alto da Compadecida. Uai, mas como assim, um Jesus preto? Veja bem, quando eu assisti o Alto da Compadecida, eu era criança, mas é muito importante ressaltar uma questão também. Eu cresci num colégio religioso. Não, tudo bem, eu não sou fanático religioso, eu também não sou apegado à religião, mas eu cresci num colégio religioso. E lá nós tínhamos aula de religião, onde ilustrava a figura de Deus, né, como um homem de cabelo liso e pele branca. Então, naturalmente, eu cresci, tive essa influência. Quando eu vi o filme do Alto da Compadecida, onde Jesus aparece e é negro, gente, eu acho que todo mundo ali estranhou, entendeu? Todo mundo deve ter feito uma cara assim. Que viagem é essa, velho? E pensado, oxe, como assim um Jesus negro? Porque, inclusive, ia de contra toda a representação que eu estudei no colégio e tal. Mas beleza, continuei assistindo o filme e tal. Isso eu era criança, tá? Criança. Ai, já tá querendo se justificar porque é criança. Calma, calma. Escuta.
Escuta. À medida que você vai assistindo o filme, né, do Auto da Compadecida, o fato do Jesus ser negro vai sendo justificado. E eu achei genial, assim, essa colocação. Mesmo quando criança, eu percebi isso. Jesus ter aparecido como negro, né, na história, como preto, trouxe outras questões, como preconceito. Porque eu não sei se vocês lembram, o mais preconceituoso ali era o João Grilo, um dos protagonistas da história. É claro que teve outros personagens ali que também tiveram um certo preconceito, né, com Jesus ser negro, como por exemplo o padre. Mas também teve personagens que, tipo, viram Jesus negro ali e aceitaram de boa. Como por exemplo aquele assassino cangaceiro. Apesar de ser um assassino, ele foi pro céu. Outra questão que eu achei bem interessante que o filme abordou inteligentemente. Mas enfim, a presença de Jesus preto ali naquela história foi muito bem justificada. Eu achei genial. Inclusive eu percebi isso quando criança. Gostei também quando eu era criança. Então foi uma representação para mim que deu muito certo. Eu achei bem legal. Bem legal. Foi um tapa na cara de muita gente, inclusive pra gente debater essa questão do preconceito. Pode ser que Jesus tenha aparecido naquela forma, né, de uma pessoa negra, para provocar os personagens ali mesmo e tal. Ou pode ser que não, tanto faz. Eu gostei mesmo assim. Bom, gente, eu podia citar várias outras obras que eu curti muito, que eu me diverti muito quando eu era criança, né? Tipo, Eu, a Patroa e as Crianças, Um Maluco no Pedaço, enfim, várias outras, mas pro vídeo não ficar grande, vamos encerrar por aqui essa questão da representação negra que deu certo. Agora, vamos a algumas obras da representação negra que fracassou. A partir desse ponto, a gente vai ver o depoimento de algumas pessoas, que eu acho que vai deixar o vídeo mais interessante. Que é ver um personagem que era de outra cor ou de outra etnia e passa a ser colorido de negro. É aí que eu venho percebendo e pensando sobre a possibilidade de que os brancos estejam tratando os negros e a cor de pele, a etnia, como uma coisa, como um objeto que eles usam para satisfazer as suas necessidades egóicas, os seus desejos narcísicos e as suas ambições financeiras. Repare bem quando ele fala a palavra coisa e objeto quando se refere a negros em representações artísticas. Guarde bem essas palavras. Esse elfo, né, que foi colocado nas séries Anéis do Poder, ele é negro e ele fica ali patinando na série. Ele não tem voz, ele não tem história, ele não tem profundidade. É um personagem que tá ali por estar. Por que você pega um elfo negro, que não tem no texto original do Tolkien, porque o Tolkien sentiu a falta da criação de uma mitologia para a Inglaterra. Ele via que tinha mitologia nórdica, greco-romana, indiana, asiática, mas não tinha uma mitologia para a Inglaterra. Ele falou, vou criar. Pegou ali elementos culturais da região, né? Tem os elfos que vêm ali da cultura irlandesa, anglo-saxânica, essas coisas todas. Falou, vou elaborar isso aqui. Então ele está escrevendo do hemisfério norte, faz sentido o que ele colocou. Os elfos não são humanos, eles não são brancos, eles têm a pele pálida. E aí de repente você fala, não, vamos fazer um elfo negro. Mas por quê? Como é que ele é negro? Qual é a história? Nós temos a história da humanidade, o porquê da mudança nos tons de pele. Eu tô entendendo o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que os nórdicos lá, eles são uma população de brancos, né? Então o autor pegou o folclore daquela região e fez duendes brancos também, só que com a pele um pouco mais pálida. O que faz sentido para a região. E é importante falar também que estamos falando da Idade Média, então possivelmente não tinha negros andando por lá. E sim, eu tô ligado que tem gente que vai dizer, ah, mas é um mundo de fantasia, por que não pode ter um elfo negro? Olha, a história é baseada na Idade Média de um povo nórdico branco. É um ponto interessante, mas eu não vou me prender a esse ponto não. Até porque você usar a ciência para explicar uma fantasia é meio soda. Tá, eu tenho uma teoria para poder justificar essa situação, que eu acho que fica mais fácil de aceitar assim. Imagina que os elfos são outra espécie, certo? Então ele se desenvolveu de uma forma diferente. E dentre essa espécie surgiu os elfos negros. Eu não vejo por que não.
Mesmo que seja numa região nórdica, apesar de ter apenas humanos brancos naquela região, eu não vejo por que não pode ter elfos negros. Até porque o desenvolvimento de uma espécie eu acredito que é diferente da outra. Pô, legal, se a gente pensar assim, dá até de aceitar uma situação dessa, é verdade. Mas assim, eu não acompanho a série, mas e quando colocam uma rainha humana negra? Aí já fica um pouco complicado. Como é que vão justificar uma humana, rainha negra, governando humanos brancos? Olha, dependendo da história, eu até aceito, mas é uma situação um tanto difícil de justificar. Eu sei o que você tá pensando. Ah, mas é uma história de fantasia. Meu amigo, até onde você quer fantasiar? Veja bem, geralmente essas histórias se baseiam na história da humanidade. Aí você vai lá e só acrescenta um dragão, um unicórnio, um elfo. Mas essas histórias têm como premissa a história da humanidade, daquela região, daquela época. É que nem vamos supor que eu queria criar uma história de fantasia da região nórdica da Idade Média. Aí beleza. Aí do nada um dos meus personagens é um japonês. Tipo, como assim? O que raios esse japonês está fazendo aí? Gente, se liga. A região nórdica é aqui. O Japão é aqui. Longe pra caramba. Os primeiros europeus a entrar em contato com o Japão foram os portugueses. Ora pois. E isso só foi acontecer em 1543, 100 anos depois da Idade Média. É por isso que não dá de colocar um japonês na minha história se eu quisesse. Seria uma forçação de barra. E eu odeio quando forçam a barra. Mas se bem que seria interessante, já pensou um japonês lutando Kung Fu lá na Idade Média na região nórdica? Se bem que o Kung Fu é da China, dos chineses. O Karatê é que é do Japão. É, mas na minha história de fantasia da região nórdica da Idade Média, o meu japonês vai lutar Kung Fu. Isso que é forçação de barra. Não dá. Essas histórias têm que ter uma justificativa. Não dá para atacar uma representatividade do nada e alterar toda a história da humanidade. Enfim, a gente justificou a presença do elfo negro na série. E daí você coloca esse elfo, que não existe na obra do Tolkien, numa série onde ele não faz nada. Você viu que a gente tentou ajudar. Mas isso aí já é um problema da produção. Se queriam colocar apenas um elfo negro por colocar, aí é outra questão. Aí nós temos uma falsa representatividade. Agora lembra o que eu falei lá atrás sobre as palavras objeto e coisa para poder se referir aos negros nas obras artísticas? Pois é, olha só o que esse grupo disse. Vamos para uma personagem recente, que é outra também que eu fui ludibriada, que foi a Lucy Ramos agora em A Força do Querer. E a personagem dela é uma personagem sofisticada, bem-sucedida. Um círculo social social alto, assim, você fala, cara, então é uma personagem assim, que vai abalar, que vai vir para revolucionar. Uau! E feita por uma atriz maravilhosa, belíssima, linda e muito boa atriz. Pô, gata pra caramba, meu Deus do céu. E olha que eu não falo meu Deus à toa. Ela chega na novela e ela não tem história, é outra que não tem história, ela não tem um arco próprio. Pra que a personagem da Lucy serviu ali? Pra ser uma pedra no caminho do Caio e da Bibi. E ela tava ali no meio dos dois, assim. E o mais importante de falar dessa personagem da Lucy é que ela vem de um lugar que você não sabe. E ela vai pra outro lugar que você também não sabe. Ela some no meio da novela e a Lucy Ramos até falou isso, assim, que é a Leila o personagem. Que ela queria que a Leila fosse maior, que ela tentou que a Leila fosse maior, só que é aquela coisa, é o que a gente tá falando, quem escreveu não queria que fosse maior. Agora presta atenção como é que esse rapaz aí do meio vai concluir a ideia da amiga dele. Como se fosse um objeto. Isso. A gente vai pegar esse objeto, vai colocar aqui e depois a gente vai retirar e pronto, acabou. Ai, tá vendo? Isso aí é culpa dos brancos, né? Que estão no poder e estão escrevendo a história. Então temos mais um caso aí de representatividade falsa. Esse grupo cita vários outros casos parecidos, mas vamos avançar com o vídeo.
Metade da equipe que tá por trás do filme Woman King, da Viola Davis, que tá dando uma polêmica danada, são brancos. As duas roteiristas que escreveram a história do Woman King são brancas. Inclusive, vem então da pena delas, né, a alteração do fato histórico. Por que a comunidade norte-americana negra está pedindo boicote do filme Woman King, Mulher Rei, da Viola Davis? Porque o filme coloca aquelas mulheres guerreiras como heróicas, quando na verdade elas eram escravagistas. Elas escravizavam não só os outros povos, como os povos da mesma tribo delas. Tá? Então é um povo ali, né, que fez a sua riqueza vendendo negros para os brancos. E isso é tirado do filme. Pela pena de quem? De duas roteiristas brancas. Tá? Então, claro, o filme é produzido pela própria Viola Davis, que é negra. A Viola Davis chegou a dizer que quem não assistiu o filme é racista. Mano, olha o tempo em que estamos vivendo. Quer dizer que agora eu sou obrigado a assistir o filme, senão eu sou considerado racista. Agora lascou. Essa questão que esse rapaz aí aponta, ela é muito interessante. Eu, particularmente, eu não gosto de nenhuma obra que altera fatos históricos. Então, por exemplo, ele citou lá o exemplo da Mulher Rei. Elas capturavam outras pessoas negras para poderem vender para os brancos. Então, elas não eram heroínas, elas eram vilãs. Foi uma alteração brusca na história, e eu não gosto desse tipo de história. Eu achei o filme bem interessante, a proposta do filme, mas quando eu fiquei sabendo dessa verdade, eu não me interessei mais em assistir. Porque eu não gosto de nada que força a barra, que altera a história. Ou então que, enfim, tenta fantasiar muito além do que devia. Vou dar um exemplo. Imagina que eu quero fazer um filme sobre o Hitler, mas eu quero mostrar ele como se ele fosse um mocinho, o herói da guerra. Tenho certeza que esse filme vai ofender muita gente, além de contar uma história que não é verdade. Então você não ganharia nada assistindo um filme como esse, porque ele é só mentira. Olha que eu sou flexível com liberdade de expressão, mas isso aqui seria uma bomba, até porque ninguém ia querer ver essa versão da história. E se você gostou dessa ideia, meu amigo, você tem problema. Odeio qualquer obra que fantasia uma coisa que não existe e que nunca vai acontecer. Agora vamos entrar na questão Disney, que é uma das empresas que tem um histórico grande de racismo, certo? Aqui eu vou fazer um breve resumo do histórico racista que a Disney teve e que para mim ainda está tendo. Vamos começar com o filme A Canção do Sul, da Disney. Eu assisti muito esse filme quando eu era criança, adorava aquela interação dos personagens com os desenhos, mas era um filme racista, porque ele mostrava os negros servindo os brancos. Até aí, você pode levar em consideração o contexto histórico, mas o problema é que os negros eles eram felizes em servir os brancos. Existia uma romantização da escravidão. E o próximo da lista é Fantasia, de 1940. Um clássico que já não é tão clássico assim, pois a Disney tem vergonha dessa obra. Resumindo, essa animação ela é musical, só que tem um trecho lá que aparecem uns seres mitológicos, que eu acredito que é Centauro, o nome desses bichos aí, só que uma das Centauros, ela é negra, e ela fica servindo as Centauros brancas. Apesar de ser uma cena cômica, é na verdade uma clara representação de racismo. O próximo da lista é Dumbo, de 1941. Apesar de contar a história de um elefante, tem um trecho de trabalhadores negros lá, que não tem rosto, e eles estão cantando a música. E meu Deus do céu, que música! Nós não vamos colocar a música aqui, mas a letra da música é tenebrosa. Não é só racista como escravista. Muito pesada essa parte para um desenho infantil. Agora o próximo da lista é Pocahontas. Mas esse aqui, eu não vou explicar não. Eu vou deixar essa moça explicar. Até porque ela falou algo que me chamou muita atenção. Mas enfim, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Que eu tenho uma birra desse filme, mas uma birra gigantesca, porque a história é totalmente errada, né? A história, a Disney, ela simplesmente jogou a história original fora, desrespeitou uma cultura toda
e, né, pra romantizar o negócio, romantizar uma relação que era totalmente assim, gente, Uma história que na verdade era tiro, porrada e bomba. É isso que ela quer dizer. Que foi? Sou direto ao ponto. A gente sabe que a relação dos ingleses com os índios norte-americanos não foi muito amistosa, não. Peço permissão para a rapaziada pra sair porrando. E mais um dia de negociação daquela época que não deu certo. que é Pocahontas de 1995. A animação conta a história de amor entre Pocahontas, chefe de grupo de nativo-americanos, e John Smith, personagem baseado no verdadeiro capitão da Marinha Real Britânica. Era uma criança, né? Ela era uma criança, eu acho que ela tinha 10 anos, ele tinha 27. E aí a Disney vai e faz disso um romance. Ô, gente! Entendi, mas calma lá. Nunca que isso aqui tem 10 anos, tá? Não tem. Ela é praticamente do tamanho dele. Mas o que ela tá querendo dizer? É que na história real, realmente a Pocahontas tinha 10 anos. E o John Smith tinha 27 anos. A idade que ele aparenta ter na animação. Vale também mencionar que na história real eles nunca tiveram um relacionamento. O problema do filme é que ele se inspira em pessoas que realmente existiram e altera a história delas. Uma história que na verdade foi pesada. A Pocahontas, na história original, foi forçada a casar com um britânico para que seu povo não fosse morto. E depois, aos 22 anos, ela morreu de uma doença que ela contraiu durante uma viagem de navio. Então você imagina os índios, os descendentes de Pocahontas, como eles devem se sentir ofendidos com essa animação, que romantiza uma história macabra. E o próximo da lista é A Princesa e o Sapo. A Princesa e o Sapo, né, de 2009. Eu assisti essa animação e eu admito que eu não vi nenhum problema nela. Nós temos a protagonista que mora num subúrbio e está tentando ganhar a vida de forma humilde junto com os pais. Eu não vi nenhuma mensagem de lacração nessa história. E também ela segue respeitando os passos da humanidade, não teve nenhuma forçação de barra ou coisa do tipo. Só que essa mulher aqui do vídeo, ela aponta uma questão bem importante. Só que aí seria cômico se não fosse trágico, né? O fato de que a Tiana ela passa mais tempo como sapo do que como uma pessoa. Tinha que ser junto com a Princesa Negra. É verdade, tinha que ser justo com a Princesa Negra. Foi meio que sacanagem, se você parar pra pensar. Tá brincando comigo? Então, a questão da protagonista ficar a maior parte do tempo do filme na forma de sapo realmente é uma coisa que chama a atenção. E quando eu estava assistindo a animação, eu fiquei frustrado em saber que a história iria pegar essa linha, entendeu? Com a protagonista transformada em sapo. Aquilo me incomodou, porque eu queria ver uma representação negra mais tempo em tela. Eu queria ter visto. É que na história original da Princesa e o Sapo, apenas o príncipe fica na forma de sapo. Então eu não estava esperando de jeito nenhum ver a princesa na forma de sapo também. Tirando esse fator, a história A Princesa e o Sapo da Disney é boa. Eita, que agora a gente chega naquele ponto. Vamos falar do polêmico caso da Pequena Sereia, que foi trocada por um personagem negro, né? Gente, o caso da Pequena Sereia, ele é muito emblemático, icônico, e ele merece toda a nossa atenção. Para mim, representa muita coisa. Antes de eu dar o meu depoimento sobre isso, vamos ver o depoimento de algumas pessoas. Vamos lá ver a repercussão da internet. O live action de A Pequena Sereia alugou um triplex na mente do nerd de bem, também conhecido como nerdola, nerd tóxico ou nerd preconceituoso. Nerdola, nerd tóxico, nerd preconceituoso. Ah, me respeita, rapaz. E sinceramente eu nem sei porque esse nerd, que também é homofóbico, tá se preocupando tanto com uma história que é inspirada no amor entre dois homens. Homofóbico é uma ova. Eu só não quero ver dois homens se beijando. Nada contra, só acho nojento mesmo. Que foi? Não posso achar nojento não, dois homens se beijando? Eu sou obrigado a gostar agora? Sim, isso mesmo. Eu vou te explicar a origem da Pequena Sereia e como essa coisa de querer conservar o material original por uma suposta nostalgia é coisa de gente preconceituosa. Preconceituoso é você, dizendo que quem não gostou é preconceituoso. O trailer do filme já tá com quase 1 milhão de dislikes. As matérias sobre o trailer foram bombardeadas com reações de risada e com comentários de gente com quase 40 anos na cara atacando a aparência de Hailey. Tudo isso porque ela é uma atriz preta. Não, não é por ser uma atriz preta.
é por ela não possuir as características da personagem original. E sim, a atriz sofreu ataques racistas por parte de algumas pessoas, mas boa parte da galera simplesmente não gostou da adaptação mesmo. Já parou pra pensar que esse filme talvez não seja feito exclusivamente pra você, mas pra novas gerações? Já parou pra pensar que a gente tá sacando o que vocês estão fazendo? Hoje a gente substitui uma sereia ruiva super famosa por uma preta sem justificativa nenhuma, enquanto contamos uma história sobre empoderamento feminino e independência das mulheres. E amanhã faremos uma animação infantil de romance sobre 2 homens gays se beijando e assim poderemos influenciar mais crianças. Estamos de olho. Embora tudo que a gente tenha visto até agora tá igualzinho o desenho da Disney, que não é o original. A única coisa diferente é a atriz preta. Jura que é a atriz preta? Ah, pouca coisa. Se tivesse colocado na japonesa ali, eu nem tinha percebido. Agora vamos ouvir a menina lá do Grosseiramente Comentando. Acho que você quis dizer suavemente comentando. Veremos. Já foram feitas várias descaracterizações desse tipo no cinema. Por que vocês não reclamaram? Onde é que vocês estavam, hein? Ah, é? Cita exemplo aí. Eu não vi essa galera do YouTube que tá reclamando aí da Pequena Sereia, reclamando da Tilda lá como anciã no Doutor Estranho. Opa, já falou uma grosseria aqui. Isso não é verdade, o pessoal reclamou sim. Pra quem não sabe, o mestre original do Doutor Estranho é um asiático ancião, que foi substituído por uma mulher branca, ou seja, ele foi embranquecido. E tá aqui ó, o pessoal reclamou na época sim. Pode ver aí as notícias. Ghost in Shell. Ghost in the Shell? Até eu fiquei incomodado com isso aí. Apesar de eu achar a Scarlett Johansson uma gata, eu queria ter visto uma japonesa para representar a história original. E sim, não foi só eu que fiquei revoltado com essa mudança, mas a galera também reclamou bastante na época. Gente, só para ressaltar, a personagem principal é uma japonesa no Japão. E aí substituem por uma branca do ocidente. Como é que a gente não vai reclamar? Já vi que essa menina, ela é meio lacradora. Porque veja bem, primeiro, o pessoal reclamou sim por essas mudanças, tá? Reclamaram sim. Segundo, o pessoal da lacração tem a mania de reclamar que todos os brancos são preconceituosos. O pessoal da lacração não usa filtros. Então, só para constar, a galera reclamou sim do embranquecimento desses 2 personagens. Faltou pesquisar um pouquinho aí, minha filha. Vamos pro próximo que eu já não tô gostando do que ela tá falando. Eu não vejo problema nenhum em mudar a etnia da Ariel, que isso não interfere em nada na história. Tô inocente, juvenil. Ah, tu não vê problema não? Meu amigo, mudar a etnia não é que nem mudar de roupa não. Mas daqui a pouco a gente vai ver se isso muda a história ou não. Essa galerinha mais nova aí não tem noção do perigo. Eu devo dizer que eu estou completamente maravilhada e feliz com a performance da Hale no live action. Sim, eu sou uma ruiva que gosta da Ariel, mas porque ela é uma sereia, da mesma forma que eu amava H2O Meninas Sereias. Eu cresci nos anos 2000, onde a mídia era cheia de sereias e é lógico que eu queria ser uma. Eu só tô dizendo isso porque eu tô vendo algumas pessoas usando o argumento da representatividade ruiva pra espalhar racismo e, sinceramente, cala a boca! Nossa, que simpatia de pessoa, hein? Quer identificar uma pessoa da lacração? Geralmente ela manda você calar a boca. Tem que calar a boca, pelo amor de Deus. Aqui nós temos uma ruiva que não se importou de perder a representatividade de forma injustificada. Mas nem toda ruiva gostou dessa mudança. Meu filho tem que se sentir mal por ser branco. Ele tem que se sentir culpado porque, sei lá, 300 anos atrás, algum filho da puta escravizou uma pessoa. Por que não faz o certo desde já? Dá oportunidade para todas as pessoas. Ensina o valor do ser humano. A ter empatia com outra pessoa. Independente da cor, independente da origem, independente de quanto dinheiro aquela pessoa tem. É isso que tem que ser ensinado. Eu entendi o que ela quis dizer. É muito simples. Você tem que aprender a apreciar a obra que você está assistindo. Vamos supor, você está assistindo uma série em japonês. Aí o japonês não te representa, beleza, porque ele é japonês, ok? Mas você tá curtindo a obra, você tá gostando, independente da etnia. Agora, quem não entendeu o recado da ruivinha foi essa moça aqui. Mano, olha a cara de revolts dela. Vocês brancos separam a gente. Quando a pessoa começa com a frase vocês brancos separam a gente, você vê que ela tem uma revolta e que é de um time só. Mas eu não vou criticar isso aqui não. Mas só sei que se eu falasse bem assim, vocês negros é que separam a gente, também não pega mal? Pega mal, não pega? Fica a reflexão. Vocês brancos acham que o fato de eu interpretar uma pessoa branca é errado.
Gente, ela não tá sabendo filtrar, minha nossa senhora. Ai, vamos continuar ouvindo pra ver onde é que vai dar. A escolha da Halle Bailey, na minha visão, né, do que vem acontecendo, da coerência da Disney nesse projeto de adaptar as histórias em live action, pareceu muita lacração. Pareceu lacração? Certeza. Pareceu que eles só escolheram a atriz negra pra lacrar. Não pareceu natural pra mim, pareceu muito forçado e isso me incomoda e isso me desagrada. Concordo, Ruiva. Faço das palavras da Ruiva as minhas palavras também, porque me incomodou bastante essa mudança drástica. Que foi? Eu não posso me incomodar com essa mudança, não? Não posso me incomodar? Não tenho direito disso? Isso me incomoda. Tá, só pra deixar claro, essa edição aqui não foi a gente que fez. Foi a menina lá do cabelo azul. E ela colocou bem aqui, e os seres humanos? Como se fosse uma resposta ao que ela falou anteriormente. Como se ela quisesse incriminar a Ruivinha. Mas não tem nada demais aqui, ela só tá falando que tá incomodada por essa mudança, como qualquer fã. O problema é que a cidadã aqui não consegue entender que mudar o seu herói de etnia, sem justa causa, diga-se de passagem, é errado. Você se sentir incomodada porque está vendo uma mulher negra no cinema é um sintoma claro de você sabe daquilo que eu tô te dizendo, né? Não, minha filha, não. Presta atenção, deixa eu te dar uma aula aqui. A Ruivinha não está incomodada por ver uma mulher negra no cinema. Ela está incomodada pela mudança injustificada. Separa as coisas, usa um filtro. Você é que está sendo preconceituosa, insinuando que a Ruivinha está sendo racista. Para com isso. A gente quer ver sim negros no cinema, mas não substituindo outras etnias sem justa causa. Não dessa forma, não de forma forçada. Ai, vamos pro próximo que essa aqui claramente não entende. Mas eu venho aqui dizer o óbvio. Não importa se a pequena sereia seja branca, não importa se a pequena sereia seja negra. O importante é que a pequena sereia seja gostosa. Caramba, finalmente alguém falou alguma coisa que preste. Eu acho que a gente não pode levar esse comentário em consideração, não. Por que não? Sabe as palavras. Eu achei uma ótima justificativa. É porque o debate aqui, ele é mais profundo, tá entendendo? Ai, tá bom, vamos lá, não se pode agradar todo mundo. Certo, agora eu vou dar minha opinião, mas vamos fazer isso na forma de quiz, né? Que a gente anotou algumas perguntas que foram feitas, né? Principalmente nessa situação. E vamos usar essas perguntas agora para a gente poder conversar sobre esse caso. Vamos lá. Por que não pode ter uma sereia negra? Não, eu acredito que pode sim ter uma sereia negra. Eu não vejo por que não. Tudo bem que a história da Pequena Sereia se passa provavelmente no ambiente lá da Dinamarca, onde todo mundo é branco, mas a gente tem que analisar que a sociedade das sereias, né, é diferente do mundo humano, então elas podem ter se desenvolvido de outra forma. Portanto, não vejo por que não existir uma sereia negra. A história muda alguma coisa pra você se ela for negra? Aí você me quebra. Se muda a história? Papai. Não, peraí que essa daí eu respondo. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Aqui eu vou fazer um breve resumo do filme original, lá de 1989, da Pequena Sereia. Só que vamos fingir que a Pequena Sereia é negra, beleza? Combinado? Então vamos lá. Nós temos a Pequena Sereia Ariel, que é fissurada no mundo humano. Vai entender, talvez lá no fundo do mar não tem internet. Deve ser por isso. Ah, acabei de lembrar. O ano é 1837. Então, possivelmente naquele tempo não tinha internet. Aí um dia ela avista um navio e vai dar uma bisbilhotada. Era um navio de um príncipe. A Ariel vê o príncipe e fica encantada por ele. Estou chonada, que bofe lindo. Gada que só ela vai até uma bruxa do mar, tentar fazer um pacto de poder se tornar humana e assim poder conquistar o príncipe dela. O acordo consistia que ela nunca mais poderia ver sua família de novo. E sem pensar duas vezes, dane-se, ela assina o contrato mesmo assim. Tudo isso por um macho que ela só conhece de vista. Eita, meninas, feministas devem ficar doidas nessa hora. Agora que virou humana, ela está pronta para conquistar seu bofe. Mas tem um probleminha. Coisa pouca, coisa leve. E é a partir desse ponto que a história muda para nossa sereia negra.
A história se passa na Dinamarca e o ano é aproximadamente 1837. Naquela época, houve a abolição da escravidão da Dinamarca, que aconteceu em 1803. Um dos últimos países a abolir a escravidão, diga-se de passagem. E também Dinamarca está na 7ª posição de um dos países que mais comprou e vendeu escravos. Mas a nossa pequena sereia negra não sabe dessa informação. Então vamos continuar a história de onde paramos. O príncipe avista a nossa sereia negra e logo pensa: como foi que essa negra fugiu da senzala? Já sei, vou avisar pro papai. E aí isso acontece e a história termina. Fim. Caramba, pesado esse final aí, hein? Esse foi o final pegando o contexto da Dinamarca naquela época. Mas calma que pode ter tido outra possibilidade também. A outra possibilidade seria que a história se passa depois da abolição da escravatura, ou seja, depois de 1803. O príncipe poderia ver ela e pensar: bonita. Aí ele poderia jogar um chaveco nela para ver se talvez pudesse rolar alguma coisa e tal. Enfim, isso seria o máximo que poderia acontecer. Ele só ia ter uma aventurazinha com ela ali mesmo, vamos dizer assim. Agora, convidar ela para viver um dia de princesa que nem ele fez na animação original, mas nem lascando que ele faria uma coisa dessa. É um príncipe branco de uma sociedade branca recém-escravista. Sério que tu acha que o príncipe vai tratar ela como uma semelhante? Ô gente, acorda. Não vamos ser inocente, né? Eu tô tentando ajudar, mas essa conta não fecha. O que eu tô querendo dizer aqui é que se você muda a cor da pequena sereia, você muda a história sim. Não é difícil de entender. Pra gente engolir essa história, teríamos que ignorar o passado da humanidade. Mas existe uma outra possibilidade. Eu acho meio forçada essa daqui, mas eu vou falar mesmo assim. A não ser que criassem um outro multiverso onde não existia preconceito e escravos naquela época. Eu disse que é uma hipótese forçada. Vocês lembram que eu falei mais cedo que eu não gosto de nenhuma história que muda um fato histórico? Ou que tenta fantasiar demais uma coisa que não existe? Por exemplo, Naruto. Naruto é um universo ninja totalmente criado. Não existe França lá, não existe Espanha, não existe Brasil. O mapa de Naruto é completamente diferente do que conhecemos. Então é um outro universo. Lá pode acontecer tudo, entendeu? Inclusive, o Naruto ele poderia ser um personagem negro. Isso não mudaria nada no universo dele. Já essas histórias mitológicas, inclusive, como Hércules, elas seguem a linha que a humanidade passou. Então essas histórias, apesar de serem fictícias, ela tem uma conexão com o nosso mundo real. Elvis Ventura, se a Pequena Sereia, a nova Pequena Sereia da Disney, fosse uma japonesa, você acha que as pessoas reclamariam? Com certeza. Se a Pequena Sereia, ela fosse, por exemplo, uma loira de olhos azuis, o pessoal também reclamaria? Sim, com certeza. Se ela fosse uma pessoa branca, mas que pintassem o cabelo dela de preto, o pessoal ia reclamar? Com certeza, não tenho dúvida disso. Todo mundo ia estar reclamando também, assim Exato. como estão reclamando agora? Com certeza, é que tem pessoas que ficam dizendo que quem não gostou é racista. Aí essas pessoas ficam dizendo que a implicância é só porque ela é negra. Essas pessoas não querem aceitar a verdade, só querem rotular os outros de racista. Ei, você pelo menos tá prestando atenção no que eu tô falando? Ai, não dá pra conversar com criança. A atriz não é bonita, eu não acho ela bonita. Posso não achar? Alguma pessoa bonita? Posso. É capaz de Tenho achar? Tenho direito de não achá-la bonita. Tenho esse direito ainda? Tenho. Eu posso? Não, não pode não. Não pode não. Você está sendo racista. Tô zoando, gente. Tô zoando. Mas peraí, falando sério. Você achou ela bonita? Olha, falando sério. A primeira vez que eu vi essa imagem, eu não achei ela bonita. Mas aí, quando eu conheci a atriz... Minha Nossa Senhora. Vou te falar uma coisa. O quê? Uma coisa. Piada de quinta série. Não, mas é sério, eu achei ela gata pra caramba. Depois que eu vi as outras fotos. Então, se for o quesito beleza, ela tá aprovadíssima. Mas beleza, deu pra perceber que esses caras aqui estão percebendo o que tá acontecendo. Mas eu acredito que algumas pessoas ainda estão com algumas dúvidas. Vamos lá. Ninguém nem falou nada sobre Gente, Ariel, não. eu nem sabia que eu queria uma Ariel negra. Por que eu tô desconfiado que ela não queria uma Ariel negra, mas parece que gostou muito da ideia?
Sacou? E aí depois vocês querem que a gente não fale sobre racismo. E aí depois vocês querem vir aqui dizer que, ai, mas somos todos iguais, porque pipipi, popopó, pererê, parará. Aí, ó, não falei? Lá vem. Pode preparar que lá vem. Então a gente tá falando de uma sereia que vive no fundo do mar e que tem um mundo ali no fundo do mar. Sempre que um personagem não tem uma etnia definida, ele automaticamente é visto como um personagem branco, né? Não. Discordo. Inicialmente, a Pequena Sereia tinha uma etnia definida sim. Ela era loira, porque o autor original da Pequena Sereia fez ela loira. O autor é Hans Christian, e ele lançou a Pequena Sereia em 1837. E óbvio que ele se inspirou na cultura local para poder criar essa história. Mas só que a Pequena Sereia da Disney é ruiva. Concordo, sua chata, mas veja bem. Não foi só a aparência dela que a Disney mudou, mas sim também a história. Porque se você não sabe, a história original é um tanto macabra. Não daria certo para passar para crianças. Inclusive, inicialmente, era para a Pequena Sereia ser loira, assim como na versão original. Só que na época, tinha um certo filme fazendo sucesso lá chamado Splash, Uma Sereia em Minha Vida. Aí, para não ter conflito com esse filme, a Disney optou por fazer uma sereia ruiva. O que, comercialmente falando, foi uma ideia genial. Agora eu te pergunto, qual foi a sereia que se tornou mais popular no mundo inteiro, de forma disparada? A Ariel, a sereia ruiva da Disney. Aí eu te pergunto, se você tem um personagem que ficou muito popular e fez muito sucesso por possuir aquelas características, para que você vai mudar? Então isso explica mais uma vez por que Ariel não pode ser negra. Peraí, ela tá fazendo de novo. Olha, não vou mais te responder mais coisa nenhuma. Sai da minha frente agora. Calma, a gente só tá conversando. Não, essas pessoas não respeitam na hora que a gente tá falando. Não, calma, vamos dar prosseguimento aqui, vamos lá. Estão usando a etnia das pessoas negras para proteger a sua deturpação das obras que elas estão adaptando. Então você tem Senhor dos Anéis, você tem Star Wars, que teve pesado esse marketing do racis, como nós chamamos aqui. Você faz uma mudança descarada, panfletária, porque isso aí não é representatividade não. Isso aí é politicagem usando um grupo que sofreu bastante na história, assim como vários grupos de pessoas em várias sociedades no mundo. Você usa esse grupo e de maneira cruel você usa também crianças desse grupo para você tomar o poder e você fazer a deturpação de várias obras. Porque não é só a mudança de etnia que a Pequena Sereia vai sofrer. Escreva o que a gente está dizendo. Não. A gente nem viu ainda, né, Tony? Mas podem ter certeza que a essência, o simbolismo que esse filme tem, vai ser todo deturpado. Escrevam aí. Lindas palavras. Escreve o que esse cara tá falando aí. Eu tô contigo no rabo, meu irmão. Concordo plenamente com você. Certeza que vão usar a imagem da Pequena Sereia negra para passar alguma mensagem errada. Então, ao invés do príncipe, pode ser que ela tenha romance com outra sereia. Aí você vai ter um relacionamento lésbico. Mas se não for isso, o mínimo que eu tô esperando é alguma mensagem idiota sobre empoderamento feminino e independência das mulheres. Aí não vai ter nem príncipe, a Pequena Sereia vai ficar sozinha, vai ser empoderada sozinha. Ou seja, provavelmente vai acontecer que nem aconteceu com o live action da Mulan. Nossa, aquele filme, o filme feminista do caramba, nada a ver com o original. Eu odiei aquele live action da Mulan, mas eu adorava a animação da Mulan. Live action me ofendeu. E tem mais um detalhe, a Turma da Lacração, ela não acaba por aí, tá? Ela quer também usar os negros como para passar outras mensagens, né? Nós tivemos, por exemplo, o caso da Mulan, onde houve representatividade, sim, né, da etnia chinesa, mas a mensagem que quiseram passar naquele filme é completamente diferente da animação. Então, o que eu quero colocar aqui? A Disney já foi e teve um histórico bastante racista e ela meio que está querendo apagar as besteiras que ela fez no passado de maneira mais racista ainda, tá? Como, por exemplo, esse caso da Pequena Sereia, que foi muito forçado. Gente, acordem, tá? Ah, mas porque teve as crianças lá que se emocionaram e tal. Tá, primeiro, aquilo dali com certeza é marketing. Segundo, aquelas crianças estão sendo influenciadas
da forma errada. Exatamente como eu me enganei assistindo alguns filmes quando eu era criança, achando que poderia ser aplicável na vida real, essas crianças também estão sendo influenciadas de forma errada. Então, gente, existe um movimento progressista que utiliza as pessoas de cor preta para poder atingir seus objetivos. Me revolta muito a Disney estar usando de golpes tão baixos, né, desconstruir uma personagem e colocar uma negra no lugar só para criar intriga e confusão. Ah, você acha que não? Você acha que não causa briga, não causa confusão? Tá, olha só o que foi que essa menina aqui disse. Essa moça viralizou na internet falando comentários extremamente racistas. Mas a gente vai pegar só um pequeno trecho aqui. But we can play the story of Cinderella, Belle, and now Ariel, and the story still makes sense. Basicamente, ela está falando que os negros possuem mais opções para interpretar papéis, já que são negros. E que mesmo substituindo personagens brancos já conhecidos, a história continuaria a mesma. Bom, isso aí por si só é altamente questionável porque você muda a essência do personagem mudando a cor dele, mas o pior está por vir. Presta atenção. O que ela vai comentar agora vai se referir aos brancos. And this is because culturally, y'all have nothing to offer. Mano do céu, isso sim é um discurso racista, extremamente extremista. Resumindo, ela acabou de dizer que os brancos não têm talento e que os negros são melhores. E você pensa que essa menina foi cancelada? Não foi nada. Muita gente aplaudiu esse comentário narcisista. Eu acho engraçado que a galera do bem, a galera da lacração, né, que luta contra o preconceito, não cancela uma pessoa dessa. Olha o ponto que estamos chegando, olha o ponto. Bom, pelo menos aqui no Brasil, isso que ela acabou de fazer é crime hediondo, não tem perdão. Então, essa atitude da Disney, cara de pau e sem justificativa, de colocar uma sereia negra apenas para criar confusão, foi mais do que racista para mim, tá? E mais uma vez, estão usando os negros como objeto para atingir seus objetivos gananciosos. É mais uma vez os brancos usando os negros, assim como fizeram no passado, só que de uma forma diferente. Então, essas boas intenções têm intenções bem maléficas por trás. O movimento progressista, ele não quer saber de representatividade, ele não quer saber do bem das outras etnias ou coisas do tipo, ele não quer saber o bem de ninguém, ele só quer lucrar ou então atingir os objetivos próprios. Não esqueçam que muitas pessoas que dizem a favor da representatividade, não sei o que, você pode observar que boa parte dessas pessoas são racistas. Aí eu venho com gente, esse povo é tão hipócrita. Eu venho com a seguinte pergunta: e se fosse o contrário? E se pegassem e tornassem um Super Choque branco? Eu não quero ver o Super Choque branco, eu não quero. Mas e se pegassem? E se transformassem ele? Isso ia te incomodar? Aí lá vem a resposta hipócrita, né? Tipo, ia me incomodar porque o branco já tem muita representatividade, eles estão ocupando uma representatividade nossa. Tá, e o que vocês estão fazendo? Vocês estão agindo feito parasitas, pegando obras consagradas e tentando criar algo novo em cima do que já foi construído. Desconstruindo, né, na verdade. Desculpa, aquela Ariel negra não é a Ariel que conhecemos. É a famosa inclusão que exclui. Ou seja, para eu ter uma representatividade, eu tenho que excluir outra. Um caso muito parecido foi a Velma do Scooby-Doo, que recentemente ficou negra também. Do nada! Uma personagem de 50 anos de idade que foi enegrecida do nada. Óbvio que essa proposta forçada não agradou ninguém e o projeto foi um fracasso. Mas pra mim, como é uma adaptação, eu acho que você tinha que se manter fiel e respeitar o material original e fazer ela da maneira que ela era originalmente. Ela tinha que ser branca, ela tinha que ser ruiva e, cara, já tá aí, mano. Pega a princesa do Aquaman lá, cara. Você viu o filme do Aquaman? Mano, ela tá idêntica a Ariel, velho. É só pegar. Nem troca de roupa. Sai do set e vai pro outro. Pois é, eu concordo totalmente, velho. Eu acho que eles entendem os dois lados, mas na minha opinião, eu queria que fosse mais perto possível da original. Uhum. Eu não sou racista. Não sou racista. Eu concordo com a opinião dos caras. Tinha que respeitar a obra original. E eu não sou racista também. Já que tu falou, eu também não sou não. Então pronto, estamos resolvidos. Simples assim. Eu não quero o Blade branco.
Eu não quero o Pantera Negra branco. Eu não quero o Miles Morales branco. Eu não quero o Shang-Chi italiano. Eu não quero o CJ branco. Eu não quero um Miguel alemão. E eu não quero uma Mulan mexicana. E sabe o porquê disso? Ser fiel desde o início da proposta. Ser fiel ao título que cresceu sendo original desde o início. Sendo inclusivo com personagens que surgiram com suas diferenças e abraçá-los. Agora me responde uma coisa muito simples. Por que você se incomoda tanto pelo fato de não gostarem da nova Pequena Sereia? Você sempre vai se proteger acusando os outros de racistas ou vai procurar entendê-los? O caso da Pequena Sereia me preocupa porque eu não quero ver isso acontecer com outros personagens. Assim como eu também não quero ver personagens negros se transformando em brancos, tá? Larguem de ser hipócritas. Se isso acontecesse, a gente reclamaria também. Tanto é que já aconteceu. Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que a mensagem tenha sido clara. Não, eu não sou racista por não gostar dessa adaptação, assim como muitas pessoas não são. E eu me vejo no direito de não querer gostar. Inclusive, eu não vou no cinema, eu não vou assistir esse filme, porque, por tudo aquilo que eu falei, ele desconstrói, ele fantasia demais uma coisa que não existe, e eu também não gostei da atitude que a Disney fez, e não posso, de forma alguma, apoiar essa atitude. Se você concorda comigo ou não, deixa seu comentário aqui para eu saber, ok? E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenha curtido o vídeo. Comente, dê seu joinha para ajudar aqui a trazermos mais vídeos como esse. E é isso, nos vemos na próxima. Até lá! E qual a conclusão que chegamos dessa representatividade? Forçada, né? Forçadíssima! Não, esse pessoal, ele tá desesperado por uma representatividade. Olha o meu caso. Eu sou descendente de italiano, índio brasileiro, minha avó por parte de mãe era escocesa e meu avô por parte de pai era um negão. Como é que eu vou me sentir representado? Aí é complicado, né? Não vai. Exatamente! Nem por isso eu fico nos cantos chorando. Ai, só vou assistir o Peter Pan se ele for negro. Façam-me o favor, né? Agora eu tô pensando aqui, o que a Disney vai aprontar na próxima? O que vai ser? Já pensou se vai ser Preta de Neve e os Sete Negões? Não, porque era só o que me faltava. O nome é Branca de Neve. Não é possível que eles vão mexer até nisso. Interessante. Eu vou pesquisar aqui para ver se tem alguma informação sobre isso. Só um minutinho. Que foi? Mostra aí. Vão tomar!